Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos justiça de Deus em favor da tua vida e da tua família. Declaramos que nenhuma injustiça tem poder sobre a nossa vida, e todo tipo de obra de maldade, de inveja, de contrariedade, de resistências espirituais estão por terra no nome de Jesus. Oramos para que todo atraso seja visitado por Deus, tudo aquilo que vem para tentar se opor às nossas bênçãos ou até mesmo desviar aquilo que pertence a nós, nós oramos para que seja repreendido no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, blinda o nosso lar completamente e desfaça, Pai, toda obra de contrariedade, de maldade, de atraso, de inveja. Declaramos que não tem poder sobre nós e sobre nossos filhos. Eu oro para que o Senhor afaste gente ruim, gente maldosa do caminho dos nossos filhos. Senhor, proteja sua mente, proteja seu coração. É o que pedimos a Ti e agradecemos. Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar com você aqui essa noite. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Aliás, estamos no 9º dia hoje do nosso propósito. O 8º foi ontem, hoje estamos no 9º dia. E libere aquela palavra profética, aquela frase que você tem declarado aqui: estou firme em nome de Jesus Cristo. Declare e creia. Estamos firmes com nossos pés na rocha, crendo que o juiz de toda a terra está batalhando em nosso favor. Assim eu creio. Amém? Então estamos firmes. Estamos na presença de Deus, acreditando que o nosso Deus está operando em nosso favor. E se você está enfrentando algum tipo de injustiça na sua vida, recorra a Deus, porque Ele pode fazer o que você não pode. Eu vejo pessoas tentando de todas as formas ter injustiça de forma natural e, sabe, chega um momento que você sabe que não depende mais dos homens, depende de Deus. Chega um momento que você fez tudo o que podia fazer, procurou as melhores pessoas para batalhar por você, para lutar essa causa, e você não teve vitória. Você tem que recorrer a Deus. A sua justiça vai vir do Senhor. Lembre-se, Ele é o juiz de toda a terra. Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo, Ele é Deus poderoso. E eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, uma palavra que Deus me deu sobre discernir o caminho. Aqui nessa vida nós temos que entender o que é de Deus para a nossa vida e o que não é de Deus. Tem caminhos que a Bíblia diz que parecem bons aos homens, mas o final deles é perdição. O final deles é uma rota aonde o inimigo está nos aguardando. Então só Deus para nos livrar. No entanto, Deus também deu uma capacidade a mim, uma capacidade a você de discernir o caminho que é de Deus para a nossa vida e o caminho que não é de Deus. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava nos mostrando o caminho, Ele é o caminho. E para irmos até o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, aquele que criou você, o caminho é por meio de Jesus. Só vamos conhecer a Deus plenamente por meio de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar com você e é importante você discernir no caminho. A primeira delas é: não deixe a inveja das pessoas contra o seu sucesso destruir o seu foco. A gente se incomoda quando vê a inveja e a maldade das pessoas contra nós. Não nos faz bem, não cai bem dentro de nós. Mas esse é um caminho que você não pode ficar nele. Esse é um caminho que você tem que enxergá-lo, discerni-lo, mas ao mesmo tempo permanecer focado no caminho que Deus tem para você. O foco no nosso caminho
vai nos livrar de muita injustiça, vai nos livrar também de perder tempo com algumas coisas. Você sabe que nós temos que parar de perder tempo e energia com gente que a gente não vai mudar a opinião delas em relação a nós. É só Deus. E um detalhe, tem gente que Deus não quer nem que ela mude de opinião a seu respeito. Tem gente que Deus quer que ela fique exatamente ali como um opositor, para que se cumpra a palavra do Salmos 23 na nossa vida, onde a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Tem gente que se colocou como seu adversário, mesmo que você não queira. Talvez você diga assim, não, mas eu só tenho amor dentro do meu coração, mas a pessoa só tem raiva, ela só tem inveja, ela só tem ciúme. Então não tem como você ser amigo de todo mundo, ainda que você queira. E tem gente que é da paz, tem muita gente que é da paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que querem, sabe, sempre ser um mediador, querem sempre a paz, querem sempre promover o acordo. Bem-aventurado esse tipo de gente, mas nem sempre vai ter acordo. Nem sempre vai ter acordo. Vai haver divergências, vai haver desacordo. E quando isso acontecer, você não pode, sabe, diminuir a sua intensidade, a sua entrega para o propósito que Deus tem na tua vida, para ficar, sabe, respondendo dando indireta para outro e se magoando com outra pessoa e ficando preocupado. Eu tenho entendido da parte de Deus que tem certas coisas que a gente não pode gastar a nossa energia. Assim como tem ladrões da alegria, tem ladrões da energia. Todos nós, quando estamos empenhados em, muitas vezes, lutar contra outras pessoas por aquilo que, às vezes, você está só se defendendo, mas é uma perca de tempo, porque você está se desfocando do que Deus tem para você. Você está gastando a sua energia está sendo desviada para outra coisa. Nós ficamos alguns dias viajando, o mês passado, e cerca de 10 dias, onde eu vim de uma viagem, depois eu vim de outra viagem, e o carro da minha esposa, ela deu a partida no carro, o carro estava sem bateria. Não é um carro velho, é um carro novo, e estava sem bateria, porque ele ficou alguns dias parados. O carro é eletrônico, todos os carros hoje são eletrônicos, ou seja, o tempo que ele teve parado ali, ele teve mandando energia para outras coisas. E quando a gente foi dar a partida, não tinha mais bateria. Por quê? Porque a energia foi desviada. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você presta muita atenção em quem está ao seu redor, você desvia a energia do teu foco. Então, no teu foco está o teu propósito, no teu foco está o teu sonho, no teu foco está as tuas realizações, estão os projetos de Deus, os sonhos de Deus para a tua vida. Mas quando você começa a se preocupar, sabe, com cada um que fica se colocando contra você, você desvia a sua energia. A preocupação, a ansiedade e até mesmo as pessoas invejosas têm um objetivo: desviar você do seu foco. Não desvie do seu foco, não desvie energia para outras coisas. A segunda coisa que eu entendo que tem que discernir o caminho é: pare de tentar provar a si mesmo para outras pessoas. Não desperdice a sua energia com pessoas que não estão nem aí para você e você está tentando convencer elas. Seu tempo é muito valioso para você tentar provar a si mesmo para elas. Mais uma vez, Deus dizendo para você: discirna o caminho. Seu tempo é valioso. Essas pessoas estão tirando o bem mais precioso de você, enquanto você, sabe, está preocupado com aquela pessoa que está lá incomodando no trabalho, aquela pessoa que está sempre pegando no seu pé. Você está perdendo tempo de, sabe, viver o que Deus tem para a sua vida, de entrar em novos projetos, de confiar nas oportunidades de Deus, porque você está se defendendo. Você está se defendendo, você tem que colocar Deus na sua defesa. Você tem que crer que Ele é o seu protetor, você tem que crer que Ele é a sua justiça. Tem coisas que eu nem me preocupo mais, porque enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente está aqui, a gente sabe que tem pessoas que vão gostar da gente, tem pessoas que não vão gostar, tem gente que vai aplaudir o teu sucesso
e tem outros que vão tentar puxar o seu tapete. Tem uns que tudo que querem é se apoiar no sucesso que Deus te deu, naquilo que Deus colocou na sua vida, porque o objetivo dessas pessoas é de alguma maneira, sabe, roubar ou tirar do nosso caminho aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, fique firme e convicto de que Deus tem o melhor para você, mas não tente provar a si mesmo para outras pessoas. Tudo que você deve a elas é o amor. Deus não teria colocado um sonho em seu coração se Ele não tivesse lhe dado tudo o que você precisa para realizá-lo. Sabe por que Deus colocou isso no seu coração? E as pessoas dizem que é insistência, que você tem que trocar para outra coisa, que você tem que fazer outra coisa. Discir no caminho. Esse sonho que você tem dentro de você de ser um empresário, esse sonho que Deus colocou dentro de você de ser um pastor ou de ser um profeta, esse sonho que Deus colocou dentro do teu coração até de ser um político, seja lá o que for que Deus colocou no teu coração, ser um advogado, de ter o seu próprio negócio, sua própria loja, enfim, foi Deus que colocou. E Deus não teria colocado algo no seu coração aonde Ele, sabe, não lhe daria as ferramentas e as condições para você realizar. Aí você diz, não, mas eu não tenho dinheiro. Mas e quem disse para você que esse é o seu único recurso? Dinheiro é importante, mas ele não é o nosso maior recurso. O nosso maior recurso é as habilidades, os dons, a presença de Deus, as direções de Deus, as conexões que Deus colocou na nossa vida. Enfim, nós temos N recursos. Você precisa olhar para a sua caixa de ferramentas, o que Deus colocou na sua caixa de ferramentas, o que você pode usar. Se você não tem o recurso, mas você tem as outras coisas, então ótimo. Você sabe, eu estava vendo uma matéria a respeito de um homem de quase 50 anos de idade, que ele está gastando toda a sua fortuna, ele é um milionário, ele está gastando toda a sua fortuna a voltar a ter 18 anos. E eu me lembrei que há alguns anos atrás, um amigo meu que é mecânico, ele resolveu um problema para uma pessoa que tinha um carro esportivo, e essa pessoa disse, eu daria tudo que eu tenho, toda a riqueza que eu tenho para voltar a ter 40 anos de idade. Ele já tinha quase 70 e ele disse, eu daria tudo que eu tenho para voltar a ter 40 anos de idade. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, elas querem voltar, né, a ter novas oportunidades, porque elas sabem que o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não representa todas as ferramentas da sua caixa. Então você tem que começar a olhar para o seu futuro de uma maneira diferente. Deus já colocou em você, eu acredito que estratégias, Deus já colocou em você força, Deus tem lhe dado a sua saúde também como uma ferramenta para você prosperar. Então pare de reclamar da vida e comece a crer nos planos que Deus tem para a sua vida. Se Deus colocou algo no seu coração, comece a trilhar esse caminho, comece a trilhar, ainda que seja um caminho difícil, mas discirna, esse é o caminho que Deus deu para você. Pode ser difícil, pode ser impossível, mas Deus colocou isso no teu coração. Se Deus colocou, discirna o caminho, Ele vai lhe dar todas as ferramentas, Ele vai lhe dar toda a capacidade para você conseguir realizar isso. Amém? Isso é uma grande bênção de Deus e nós precisamos ter esse discernimento. A quarta coisa que você tem que discernir no seu caminho é, às vezes Deus chama a atenção da gente em algo, até numa pregação, né? Deus chama a atenção da gente numa palavra, numa frase, numa experiência, e aquilo é uma resposta, sabe, para uma decisão que você vai ter que tomar lá no futuro. É por isso que eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Então muitas vezes você está procurando uma resposta, se deve comprar, se não deve comprar, se deve fazer determinada coisa ou não, e Deus já lhe deu a resposta. Deus já lhe deu a resposta, Deus já colocou essa resposta na sua vida. Deus já colocou essa resposta, Ele já falou através de outra pessoa, Ele já havia ministrado isso no seu coração. Então, entenda, a resposta certa, ela pode já ter chegado na sua vida. Então, às vezes nós estamos orando por certas coisas
nós estamos orando por certas coisas para que Deus nos abençoe, sabe, em determinada coisa, ou nos dê uma direção sobre uma coisa, quando na verdade Ele já deu a direção, Ele já mostrou, Ele já revelou, e você tem que discernir o que Deus está mostrando, você tem que discernir o que Deus está revelando. E eu entendo que isso é Deus na nossa vida, é Deus mostrando na nossa vida, é Deus revelando para nós, e nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Amém? Então, esteja atento, porque às vezes você está buscando uma resposta que você já tem. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas é importante você discernir isso. Às vezes você está buscando uma resposta que você já tem. Você está buscando uma direção que já está aí na sua vida. Deus já colocou, Deus já trouxe essa instrução para você. Olha que tremenda essa palavra, e ela é profética para alguém que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar agora o Salmo 91, e você que entrou agora nessa oração, escreve aí nos comentários: estou firme. Glória a Deus, estou firme. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, estamos em oração e jejum buscando a justiça de Deus, e estamos orando também para quebrar toda a maldade contra a nossa vida, contra a nossa família. Então permaneça firme nesse propósito. Amém? Você está firme mesmo? Está firme? Então declare. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com outras pessoas. Se não ativou ainda o sininho, tem um sininho aí, e quando você clica nele, o YouTube ele começa a avisar você de todas as minhas lives. Tem gente que às vezes não consegue encontrar a minha live, e às vezes diz: não recebi a notificação, é que não ativou. Tem que ativar aqui o sininho para receber eu posso dizer, os avisos do YouTube para você. É gratuito, é só clicar no sininho. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu tenho 2 informações importantes para você. Eu estou nos Estados Unidos, ok? Essa semana. E nesta sexta-feira eu vou ter uma escola de profetas aqui. Você sabe que a minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. E sexta-feira eu estarei aqui em Orlando ensinando as pessoas a ouvir a Deus. E no domingo eu terei um culto especial aqui, tá? Eu farei um culto especial, um culto público, entrada gratuita, todos podem participar. Se você tem amigos, familiares em Orlando, passa para eles essa informação. Eu estarei domingo às 8h30 da manhã, cedinho o nosso culto aqui em Orlando, tá? Mas vai ser 9h30 horário do Brasil. Eu tenho uma palavra profética para liberar. Eu creio, existem coisas que Deus tem falado comigo, e todo domingo eu tenho buscado uma palavra do trono de Deus para liberar sobre as pessoas. E tem muita gente que me acompanha, não só daqui dos Estados Unidos, mas do Brasil e de várias partes do mundo, certo? Então, domingo eu vou transmitir. Eu estou pegando isso como um compromisso de todo domingo transmitir o nosso culto. Toda vez que Deus me der oportunidade de fazer isso, eu quero fazer, ok? Então, domingo eu vou transmitir o culto aqui. O horário do Brasil vai ser 9h30, mas aqui nos Estados Unidos vai ser 8h30. Quer participar? Então, entre em contato com a minha equipe. Lá no meu site tem o contato da minha equipe. Entre em contato com eles, já reserva a tua vaga, das pessoas que você vai levar junto com você, certo? Mas tem que ser uma coisa muito certa. Eu aluguei um lugar aqui só para fazer isso, tá? Então, como eu acredito naquilo que Deus me direcionou, como eu acredito naquilo que Deus está me oportunizando, nós alugamos um lugar só para fazer isso, tá? Então é algo muito especial e vou estar compartilhando nesse domingo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção aqui em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Salmos 91. Quero declarar o Salmo 91, enquanto isso compartilhe, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, certo? Inclusive, se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu falei sobre sonhos proféticos que significam tempo de Deus. Inclusive, conto uma experiência, depois você assiste lá para você ver, vai ser bênção na tua vida. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Uma coisa importante, antes de nós começarmos a orar aqui, é que você que quer participar desse culto domingo, como eu disse, é gratuita a entrada, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br, chamar a minha equipe, tá? Lá tem um telefone lá, você chama eles e eles respondem para você. Eu vou pedir mais uma vez que as pessoas que querem vir nesse culto não reservem lugar se vocês não forem vir, certo? Por quê? Porque daí tira o lugar de outras pessoas. Eu quando faço esses eventos gratuitos, às vezes a pessoa dá o nome, e depois não vai. E isso é ruim para a gente, porque tira o lugar de outras pessoas. E um detalhe, tem todo um custo por trás que o nosso ministério está respaldando, está compromissado. Então é muito importante você, se der a palavra de vir, venha. Amém? E organize-se. Inclusive, você que mora próximo daqui, pode pegar um voo, pode vir. Tem muita gente que me acompanha de Nova York, pessoas que me acompanham do Texas também. Vem para cá, vem estar com a gente. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. A justiça do nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Meu Deus, esse é um tempo profético que estamos vivendo, onde a justiça do Senhor certamente está trabalhando em nosso favor. E nós apresentamos diante de Ti toda injustiça, Pai. Toda injustiça que essa pessoa está enfrentando, toda injustiça que a sua família está enfrentando. Senhor, eu coloco diante de Ti toda causa, Pai, que essa pessoa está lutando e que não está avançando, não está tendo vitória. Eu oro por agora uma intervenção divina, para que a justiça de Deus seja liberada. Inclusive, oramos por justiça nas portas. Em nome de Jesus, toda oportunidade que não chegou a nós, toda bênção que não chegou a nós, todo recurso que não chegou a nós, nós oramos agora para que a justiça de Deus seja liberada. Oramos também quebrando completamente todo tipo de ataque espiritual, de opressão contra a vida dessa pessoa, aquilo que causa brigas, aquilo que causa divergências, aquilo que coloca um contra o outro, aquilo que faz o outro entender o que não foi falado. Senhor, eu oro para que essas confusões, esses conflitos, essas perturbações saiam dessa casa, saiam deste lar, e que venha tempos de paz, de prosperidade e de saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu oro também para que toda enfermidade, todo tumor, todo câncer, todo tipo de alergia, todo tipo de ataque nas juntas, no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus te toque, que você seja tocado, curado, restaurado, que haja um milagre de Deus sobre a tua vida. Eu oro por uma operação divina na tua vida, que haja um mover de Deus agora, tocando a tua vida, movimentando as coisas na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as amarras, desfaz os laços, tira a contrariedade do caminho dessa pessoa, da empresa dela, dos negócios dela. Eu oro também, Senhor, para que essa pessoa que tem andado nervosa,
aflita, para que o Senhor traga paz à alma dela, o Senhor traga alegria para dentro dela, que o Senhor afaste, Senhor, as preocupações, o nervosismo dela e traga para ela um novo ânimo. Senhor, renova suas forças, renova sua energia, derrama do teu favor sobre a vida dela e fortalece ela e a sua casa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro para que grandes bênçãos sejam liberadas agora em favor daqueles que creem. Senhor, a partir de hoje essa pessoa não vai mais ficar se preocupando e se defendendo daquilo que vem contra ela, porque o Senhor é o defensor dela. Por isso eu já oro por vitória total e completa na vida dela e na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, creia nessa palavra profética, creia naquilo que eu creio que Deus já colocou aí na tua vida. Amém? Deus já colocou essa vitória aí na tua vida. Essa vitória já está sobre você, já está sobre a sua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere cada vez mais. E amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar, de mandar essa oração. Que Deus te use agora, que Deus te use para compartilhar essa oração com alguém que vai ser muito abençoado através da tua vida. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus Cristo, que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que levanta o caído, Ele é Deus que conhece o nosso coração e conhece nossos assuntos. E apresentamos tudo a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus. Cada lar que estiver conectado nessa oração e que chamar por Jesus, que chamar pela presença de Deus, certamente será tocado pela presença do Senhor. Temos essa fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós cremos no teu poder e pedimos: encha-nos da tua graça. Encha-nos da tua graça, que a tua graça venha sobre as nossas vidas. E eu oro agora, pedindo ao Senhor: toca com teu poder na vida daquele que está doente, que ele seja curado agora, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, toque-os com o teu favor, Senhor. Toque-os com o teu favor. Movimente as coisas na vida deles, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos saúde total e completa. Oramos pela cura total, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. E usamos a palavra de Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais, entrando dentro dessa casa, 1000 vezes mais entrando na vida dessa pessoa, 1000 vezes mais entrando dentro dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, declare assim: 1000 vezes mais estão sobre mim, em nome de Jesus Cristo. 1000 vezes mais bênção, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais vigor, 1000 vezes mais saúde, em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. Olha o testemunho que eu recebi aqui da Kelly. E ela escreveu assim: faz tempo que acompanho suas lives. Depois que uma amiga compartilhou um vídeo comigo, eu estava passando por problemas financeiros e há mais de um ano eu tentava vender a minha casa. E no dia 23 de julho, em sua live, o Senhor disse que movimentações visíveis de Deus aconteceriam em nossas vidas. Tomei posse daquela palavra e clamei a Deus.
Naquela mesma semana recebi uma proposta de compra da casa e também uma proposta de trabalho. A casa, depois da aprovação da documentação, foi vendida. Deus é maravilhoso e fiel. Obrigado por nos guiar nos caminhos de Deus. Que Ele abençoe sua vida. Com o Senhor estamos aprendendo que esperar em Deus é muito melhor. Glória a Deus. Que bênção. Jesus Cristo não só cura, mas Ele quer liderar a sua vida. Ele quer liderar a sua vida. Ele quer conduzir a sua vida em paz, em alegria. Ele tem o melhor para a sua vida, certo? Ainda que você tenha bons planos, Deus tem planos melhores. Você pode crer nisso? Eu quero liberar uma palavra de destravar sobre você que está com coisas para vender, você que está com negócios pendentes. Eu quero liberar uma palavra sobre você no final dessa oração hoje. Amém? Então, se você tem amigos aí, se você tem um sócio, se você tem alguém próximo de você, mande agora essa oração para essa pessoa que você sabe que quer vender, para essa pessoa que está aguardando a finalização de um contrato, de um negócio, em nome de Jesus. Hoje, no final, nós estaremos levantando esse clamor para destravar vendas, para destravar negócios. Amém? Até para compras, em nome de Jesus. Deus me deu aquela palavra que eu ministrei domingo. Eu não sei se você assistiu a palavra. Quem estava no presencial pela manhã sabe que eu estava muito empolgado com essa palavra, porque eu ministrei, acredito que mais de 1 hora de ministração. Não costumo nos domingos pregar tanto tempo, mas eu estava tão feliz com essa palavra, porque ela tem sido motivo das minhas orações nos últimos dias. Desde que Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre a graça para a mudança, essa palavra tem inquietado muito o meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 9, e eu quero lhe aconselhar a você pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. A graça vem e quando essa graça vem, ela transforma completamente a vida de uma pessoa. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, no verso 1 ao 9, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, e aqui essa palavra eu quero que você guarde, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Antes de eu entrar aqui no tema, porque a Bíblia diz que Noé alcançou graça, porque andava com Deus, era um homem justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Quem anda com Deus encontra graça. Quem assistiu domingo a palavra sabe do que eu estou falando, e se não assistiu é melhor você assistir. Por que eu estou falando dessa palavra hoje aqui nessa oração da noite? Porque nós devemos buscar essa graça de Deus. Essa graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um poder tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário, que é inexplicável quando a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o que pode acontecer. Inclusive hoje eu falei sobre algo numa postagem minha,
que um toque do favor de Deus sobre a sua vida pode acelerar a sua vida em 50 anos. Um toque do favor de Deus, um toque da graça de Deus sobre a tua vida pode acelerar a tua vida em 50 anos. Ou seja, nem em 50 anos você conseguiria, trabalhando, suando, transpirando, sabe? O que você conseguiria em um dia. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Por quê? Porque um dia debaixo do favor de Deus, você resolve mais coisas, você conquista mais coisas, você entra em mais coisas que vão mudar o teu futuro e vão moldar o teu destino também. Então eu acredito nessa graça de Deus, que quando Deus dá graça para alguém prosperar, quando Deus dá graça para alguém, sabe, romper, quando Deus dá graça para uma pessoa ela conseguir se posicionar, ela conseguir avançar, coisas muito grandes acontecem. Coisas muito grandes acontecem. Sabe, nós tivemos e devemos ter ainda na nossa nação brasileira igrejas que nasceram debaixo do favor de Deus. O que acontece quando uma igreja está debaixo do favor de Deus? Ela cresce de uma forma inexplicável. Não tem sentido. Não tem sentido, não tem explicação. É algo inexplicável. Na minha vida eu pude ver vários toques da graça de Deus ao longo da minha caminhada. Porque, sabe, quando você vem de um lugar simples, quando você vem de um lugar humilde, quando você vem de um lugar de muitas limitações e Deus te ergue, Deus te abençoa, Deus faz coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer. Isso é o favor de Deus? É o favor de Deus? Eu fico imaginando quando Davi recebeu aquela unção de Deus sobre a vida dele, o fato dele ter entrado para lutar contra aquele gigante, o fato dele vencer as batalhas com tanta facilidade. Isso é favor de Deus, é graça de Deus que estava sobre Davi. Davi tinha graça. Davi tinha graça de Deus. Davi tinha graça de Deus. José, aonde José ia, ele tinha graça no lugar que ele estava. Então, se ele ficasse mais 10 anos na casa de Potifar, mais 10 anos de graça ele teria, e ele abençoaria a vida de Potifar. Ele abençoaria a casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada pela vida de José. A casa de Labão, foi abençoada pela vida de Jacó. Jacó tinha graça de Deus nos negócios. Tudo que Jacó fazia multiplicava. Labão estava enriquecendo às custas da graça que havia na vida de Jacó. É muito diferente, sabe, quando você está num lugar onde tem abundante graça, onde você caminha com pessoas que têm graça de Deus, que carregam uma graça de Deus. As coisas fluem na sua vida, as coisas fluem, os negócios fluem, as portas abrem, as coisas acontecem. A graça de Deus traz um liberar, a graça de Deus traz um movimento, a graça de Deus traz oportunidades, a graça de Deus faz com que aquilo que é complicado, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, a graça de Deus faz com que aquilo seja fácil de fazer, facílimo. Algumas pessoas dizem assim para mim: vem cá, como é que você consegue fazer tantas lives? Eu não consigo fazer uma live. É graça de Deus. É graça de Deus na minha vida. É que nem se você olhar para um jogador de futebol que ele tem muita habilidade, que é capacitado e ele, sabe, se destaca bem. É uma graça que Deus colocou sobre aquela pessoa. É uma graça, tem coisas que são inexplicáveis, é uma graça de Deus. Pena que poucas pessoas reconhecem essa graça. Você sabe que quando você não reconhece que é graça de Deus, que o dom que Ele te deu, o que Ele colocou sobre a tua vida, você tem que ter responsabilidade com aquilo. Você tem que ter uma vida reta, uma vida justa, até para segurar essa graça que Deus colocou sobre a tua vida. Enquanto alguns não reconhecem isso,
O tempo passa e eles perdem. Eles se perdem na verdade. Porque mesmo com a graça que Deus colocou sobre a vida deles, eles acabam tendo seus casamentos destruídos, seus negócios comprometidos. Eu estava ouvindo hoje pela manhã eu ouvi uma história a respeito de um homem que foi bilionário. E ele foi assim um homem que no campo agrícola ele se destacou financeiramente. Só que no final da vida perdeu tudo. Perdeu helicópteros, perdeu usinas, perdeu lavouras, perdeu tudo. A pessoa que recebe uma graça de Deus, ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, que o que está sobre ela é graça. É graça de Deus. O que está sobre ela é graça de Deus. É graça de Deus. É algo que Deus colocou sobre a vida dela. É o primeiro ponto. E a segunda coisa, essa graça que Deus colocou sobre a tua vida só vai se manter na tua vida se você andar com Deus. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A pessoa que anda com Deus alcança graça. Mesmo que, antes ela não tivesse. E quem tem a graça de Deus, quem recebeu uma graça específica sobre algo, quem recebeu uma habilidade especial, quem recebeu um dom especial. E eu quero que você entenda, essa graça que eu estou falando aqui, essa graça, eu estou falando de algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Existe a graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o favor imerecido da salvação. E toda obra que Deus fez na nossa vida. Mas eu estou falando aqui de uma graça que Deus dá, uma graça que a pessoa não tinha e que Deus dá essa graça para ela. Se você andar com Deus, além de você receber graça sobre a vida dele, sobre a sua vida, aliás, as coisas vão fluir de uma maneira diferente para você. Você tem que começar a orar a Deus: Senhor, me dá graça nos negócios para te glorificar. Me dá graça na minha vida para te glorificar. Sabe qual tem sido a minha oração? E por isso movimentou meu coração para falar com você sobre isso. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Tem uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, ela já faleceu. Mas essa foi uma das mulheres assim que até hoje me impressiona o tanto de cura divina que aconteceu no ministério dela e na vida dela. Você não tem ideia como Deus entregou as coisas na vida dessa mulher. Ela é uma mulher assim, você olhava para ela, ela era uma mulher extremamente simples. Ela não tinha uma imponência na pregação e nem nada disso. Era uma graça de Deus na vida daquela mulher, e aonde ela ia, ela arrastava multidões, era algo incrível. E sabe o que me impressiona na vida dela? Ela fez uma oração a Deus, ela disse: Deus, eu não tenho nada e acho que eu não sou muita coisa também e não tenho nada para te dar, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa com o nada que eu tenho, então eu vou te glorificar. E Deus colocou uma graça sobre a vida daquela mulher. Uma graça. Aí você pergunta assim: então você quer dizer que Deus pode dar graça para a gente? Em qualquer área da nossa vida, Deus pode dar graça para você em qualquer área da sua vida. A graça de Deus vai te destacar. A graça de Deus vai se mover na sua vida. Você não tem ideia do que acontece. Quando a graça está sobre alguém, bem, a graça veio sobre Noé. Ele construiu uma arca, ele fez algo que ninguém havia feito ainda. E essa graça de Deus que estava sobre Noé, a aliança que ele tinha com Deus, fez com que todos que estavam com ele fossem salvos. Sabe, os filhos de Noé não tinham aliança com Deus, mas Noé tinha. Quando você tem aliança com quem tem graça de Deus, você é abençoado por associação.
Comece a orar e pedir graça de Deus. Coloca aqui nos comentários: Senhor, eu quero graça na minha vida. Me enche da graça, me enche da tua graça. Comece a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá graça. E o Senhor dará graça a você. Amém? Glória a Deus. Você pega essa palavra aí, como palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que eu tenho graça na minha vida. Eu tenho graça, eu não estaria na TV. Cada vez que eu pago a TV, eu levanto os dois braços para o alto, assim, eu digo: Senhor, é só a graça de Deus, porque, sabe, humanamente isso é algo assim, impensável, é graça, eu não tenho outra explicação, sabe, não é sorte, não é habilidades naturais, tem gente muito melhor do que eu, muito melhor, eu reconheço, tenho esse reconhecimento no meu coração, mas é uma graça que Deus me deu, é uma graça, e caminho por essa graça, aleluia, e estou pedindo a Deus, eu estou num propósito de oração e eu estou pedindo mais graça, me dá mais graça, Senhor, eu quero mais graça do Senhor na minha vida, amém, glória a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilha ela agora com 8 pessoas, tá? Eu vou fazer uma oração hoje por toda pessoa que está aí buscando um destravar de Deus nos seus negócios. Eu vou fazer essa oração hoje. Eu quero pedir para as esposas que estão aí, mande para os seus maridos essa oração, peça para eles escutarem essa oração. Se tem filho seu, tá? Que também está no mundo dos negócios ou precisa de um destravar num contrato, na vida profissional dele, tem empresa, manda para essa pessoa agora que nós vamos orar em nome de Jesus. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive mostrei hoje para o pessoal na oração da manhã. Esse aqui é o livro da minha filha. Olha as orações dela aqui, ó, ela escrevendo. Eu dei esse livro para ela, fiz uma dedicatória para ela e todo santo dia antes de dormir ela faz um devocional, querida. E se você que está aí me ouvindo, se você não adquiriu ainda o seu devocional, adquira um para você, adquira para os seus filhos também, amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse aqui é o Café com Jesus 1, Devocional 1, eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, tá? E esse aqui é o Devocional 2, Café com Jesus, tá? Com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui, quero pedir para você compartilhar mais uma vez. Amém? Manda aí para as pessoas próximas de você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: favor de Deus sobre a minha vida. Escreve aí: graça de Deus. E agora escreve assim: 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. E para que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Já parou para pensar nisso? Porque Deus não dá nada sem propósito. Por que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Sabe por quê? Que Deus pode nos dar, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais? É para que a gente também abençoe 1000 vezes mais.
É para que você pegue essa oração, Deus está te abençoando, para que você compartilhe. Nada pode parar em nós. Se algo parar em nós, é egoísmo. Certo? Até um carro que Deus vai dar para você, tem que ser para a tua casa, tem que ser para a tua família. Tudo que Deus nos dá, é para sermos uma bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, dar-nos graça. Dar-nos graça, Senhor, assim como Tu deste a Noé. Nós queremos andar contigo e sermos íntegros, sermos corretos no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a Tua mão, Senhor, venha e toque na vida de cada pessoa que está aqui junto conosco neste momento. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa cesse agora. Todo espírito de confusão, cesse agora em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço, tudo que vem para prostrar, em nome de Jesus, seja removida da vida dessa pessoa. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe 1000 vezes mais essa casa e 1000 vezes mais a vida deste empresário, deste empreendedor, dessa empreendedora, dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que todo negócio que está travado, toda venda que está travada, tudo aquilo que está, Senhor, de alguma maneira em demora, nós oramos para que haja um liberar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar: Deus me tocou, Deus me abençoou, a mão do Senhor moveu em meu favor. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Todo aquele que está doente, que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, Tu cura. E nós cremos, Jesus, que Tu cura. E eu oro, Senhor, declarando saúde ao corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E que dentro dessa casa, a vida de Deus entre agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim: obrigado, doce Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora se você crê que você foi abençoado. Que Deus te abençoe. Até você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.